Como nós podemos mudar a arquitetura também muda a gente. Ainda existe um grupo de pessoas que veem o mercado imobiliário como tijolo. Eu acho que essa sua preocupação da arquitetura, como que essa arquitetura manifesta as relações humanas, ela é algo que vale a pena explorar mais. Eu acho que a arquitetura não é teórica, não fica no papel. Bem-vindo ao Rethink Talks, o podcast que se propõe a repensar o mercado imobiliário e trazer sempre aqui pessoas que vão dar subsídios para a gente poder entender de onde viemos e para onde vamos com esse mercado que tanto impacta a economia não só do Brasil, mas do mundo todo. E para isso, muitas vezes a gente gosta de trazer alguém que fala de tecnologia, fala de inteligência artificial ou que vai falar de temas futurísticos relacionados a real estate, o que eu acho muito importante. Ao mesmo tempo, de tempos em tempos, eu gosto de trazer pessoas aqui que fazem parte da história do mercado imobiliário e que, de fato, vivenciaram coisas diferentes, momentos diferentes e que, ao mesmo tempo, se forçam a pensar o futuro do mercado ao viajar muito pelo mundo, ao pensar o que tem de mais novo relacionado ao mercado imobiliário. E eu não podia fazer um programa desse sem convidar aqui o meu colega, meu amigo Silvio, que é o fundador e CEO da SKR, que faz muitas coisas interessantíssimas aqui pelo Brasil, no mercado imobiliário, e tem a oportunidade hoje de conversar com você. Silvio, um prazer ter você com a gente hoje. Gustavo, muito bom estar aqui com você. Achei que ia bater um papo, um café lá fora, mas você me puxou aqui para dentro, o que torna isso ainda mais informal. Eu fiz uma armadilha. Eu falei, Silvio, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Eu falei, olha, a gente pode gravar alguma coisa lá, que às vezes eu tenho a chance... Estou aqui com o café também. Exato, o café está aqui, ó. Não menti, tá vendo? Mas eu costumo dizer que eu tenho a oportunidade de... Uma das maiores alegrias minhas é que há 15 anos o meu trabalho é colecionar histórias. Eu viajo lugares diferentes do mundo para falar com líderes diferentes e entender o que eles pensam do mercado imobiliário. Eu acho que isso vale tanto quanto um MBA em Harvard, porque eu ouço das pessoas não que seguem as tendências, mas que criam as tendências. E a minha ideia é começar a gravar um pouco dessas conversas que a gente teria hoje na sua sala do seu escritório, na sala de reunião, mas fazer aqui, gravando, para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Então eu queria começar com uma coisa muito básica. Quem é o Silvio? Uau! Eu acho que hoje nós vamos falar um pouquinho de percurso, né? Vamos. E eu acho que para ter chegado aqui, a gente não pode deixar de olhar para trás, ver o que a gente está fazendo e realmente, como você colocou, olhar para frente e ver como é que a gente pode transformar esse mundo num mundo melhor e ainda estar fazendo o que a gente gosta, que é trabalhar nessa área, né? Eu sempre me pergunto quem é o Silvio. O Silvio é filho de sobrevivente e refugiado, e refugiados, né? Meus pais, Kiva e Josete, vieram da Europa, né? Então, eu sou a primeira geração aqui no Brasil, né? E eu acho que uma das coisas básicas que a gente viu acontecer nessa primeira geração, com essa turma toda, foi a busca da moradia, e se instalar, e poder viver, e construir uma família. E eu acho que é isso que, de certa forma, está na base de todo o meu desenvolvimento depois. Porque eu acho que é isso que a gente faz, né? Pessoal, profissionalmente, e na SKR, que é onde eu pude também, ao desenvolver toda essa história, aplicar isso e tornar isso que a gente faz, e que muita gente chama de mercado, né? Humanizar, né? Porque acho que é isso que a gente tem que estar fazendo aqui. Humanizando, construindo e fazendo um mercado melhor, né? E como que esse Silvio criou a SKR? Como que isso surge? E dá um pouco de contexto, que a gente tem uma audiência que está assistindo a gente. Naquele livro, né, sobre São Paulo, colocou Sim. muito bem a origem do que na época se chamava o preço de custo, né? Pessoas se juntando para empreender, chamando algum arquiteto, normalmente arquitetos vindos de fora, né? Se juntando em grupos, comunidade judaica, árabes, japoneses, quer dizer, você tem um monte de construtoras ali com a sua origem
nesses imigrantes que vieram, se juntaram, compravam uma área, faziam uma pequena sociedade, construíam, primeiramente para uso próprio, depois para renda, para venda, e transformaram isso também num negócio. No caso do meu pai, nos anos 60, 70, junto com amigos, acabaram empreendendo isso. Foi aí que eu acabei construindo um relacionamento. Eu fiz engenharia na Escola Politécnica de São Paulo. Quando eu me formei, comecei a trabalhar numa dessas construtoras, na época a Fischberg Rabinovich, que se transformou em Fischberg Gandelman, no final das contas, em 1985. Eu fui, 1985, 3 anos depois de formado. Eu já trabalhava desde da faculdade, desde o terceiro ano, em obras. Eu fui empreender meu primeiro empreendimento na região dos Jardins, justamente nesse modelo, grupo de pessoas, amigos, que se reuniram, identificamos um bom empreendimento, fizemos um negócio, buscamos arquitetos e começamos a construir. Puxa vida, interessante. E de tudo que você viu, das mudanças, das transformações que foram acontecendo no mercado residencial, eu falava ontem com um amigo meu, a gente lembrava, né? Uma coisa boa, porque antigamente os apartamentos de dois dormitórios tinham a habitação da empregada, né? O banheiro da empregada. Depois a gente vai para uma transformação do residencial que começa a ter mais equipamentos de lazer, a varanda com churrasqueira, etc. Foram tantas transformações nessas décadas de atuação sua. O que te marcou mais? A grande transformação, para mim, foi o aprendizado que a gente teve ao trabalhar com arquitetos incríveis, né? Quer dizer, eu acho que o que diferencia um pouco o meu trabalho à SKR é, hoje, olhando em retrospectiva, como o trabalho com bons arquitetos, começamos com o Sérgio Dávila, depois a Flávio Gasperini, Márcio Kogan, Isai, Marco Donini, Hector Villeca, tantos Nossa, outros. só fera. Começar, Só feras. só fera, Ângelo Bucci, mais recentemente, voltamos a fazer trabalho com a Flávio Gasperini, só fera. E você colocou muito bem essa coisa de, através dos arquitetos, através de uma vivência internacional, a gente busca referências. E esse período, né, foi um período que a gente persistiu em manter uma boa arquitetura dentro dos nossos empreendimentos e tivemos uma percepção, quer dizer, sempre olhando em retrospectiva, mas fico muito feliz de ter conseguido enxergar isso, né? A mudança que esse mundo vem tendo, né? A família mudou muito, você colocou muito bem, né? Quer dizer, o quarto de empregados, que é um nome horrível, né? Uhum, horrível, Né? horrível. Mas que, na verdade, ainda era, e naquela época pior ainda, né? Aprovado como quase uma dispensa, Horrível, né? né? Quer dizer, os dois elevadores também que se separam, na verdade é um modelo que uma vez eu li um livro e que deixa muito claro, quer dizer, a forma do apartamento de um dormitório na cidade de São Paulo, paulistana, ela reflete muito bem a Casa Grande e Senzala, no sentido que a porta de trás, né, ficava a entrada dos tropeiros, naquela varanda de trás que chegava perto da cozinha, e a porta da frente, a entrada, era aquela que dava a vista para os canaviais. Mas tudo bem, é um apartamento maravilhoso, também não vamos desprezar esse jeito de morar. Mas isso veio mudando, e eu acho que a mudança social que a gente traz com novos projetos é uma coisa importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente percebeu dentro da SKR é que, assim como nós podemos mudar a arquitetura também muda a gente. Eu acho que Importante. nós estamos falando em aprimorar através de um meio, né, que não é só mídia, é o jeito de morar. E o jeito de morar vem da maneira que você desenha as relações dentro desses espaços, sejam eles espaços só da residência, né, como as áreas comuns, né? E eu acho que a SKR e os arquitetos pudemos desenvolver isso ao longo desse período. Isso sem contar 2008, né, quando nós tivemos uma grande revolução de tecnologia,
a mudança radical que o iPhone passou a representar, né? Em termos de potencial de comunicação, relacionamento e serviços que passaram a ser possíveis através dessa plataforma. E que, por muito tempo, não foi absorvida dentro do mercado, né? E eu acho que hoje a inovação, trazer essa tecnologia para o dia a dia, para o uso, na moradia, no viver, é muito importante. Isso só pode acontecer numa interação que acontece entre o conhecimento e a adaptação dessas tecnologias para o viver, trazendo junto com a arquitetura, num briefing já inicial de um empreendimento. Desde o conceito. No conceito, necessariamente no conceito. Uhum. Senão você começa a fazer coisas desconexas que a gente vê por aí a dar com pau, como dizem, né? Silvio, isso que você falou sobre como a arquitetura molda as relações e as relações são tão ligadas nessa arquitetura, é algo que me chama muita atenção, porque as pessoas, ainda existe um grupo de pessoas que veem o mercado imobiliário como tijolo. E eu cada vez mais, tudo que eu tenho visto no mundo é que, na verdade, é tudo menos sobre tijolo, cada vez menos sobre tijolo. Se você vê o mercado imobiliário de escritórios, por exemplo, hoje em dia as pessoas não vão para o escritório para trabalhar. O escritório, hoje em dia, ele é um ambiente para a criação de cultura, para a criação de trabalho criativo, para as pessoas ficarem juntas. Então, os ambientes, o equipamento imobiliário teve que se adaptar a uma necessidade nossa nova e quanto ele contribui para a criatividade das empresas, né? E eu acho que trazendo isso para o residencial de volta, né? Eu acho que essa sua preocupação da arquitetura e como que essa arquitetura manifesta as relações humanas, ela é algo que vale a pena explorar mais, vale a pena a gente falar mais. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer uma caixinha, um box, para as pessoas morarem dentro. E isso tem um impacto grande. Nós estávamos falando aqui agora há pouco, antes de começar, como a acústica dessa sala é gostosa, né? Do silêncio. Como que pensar um ambiente para as pessoas conviverem com mais qualidade, quanto se impacta o bem-estar das pessoas e a vida das pessoas. Tem uma coisa que eu brinco que é o coeficiente de felicidade, que não está em muitos índices, né? E eu acho que o imobiliário tem um grande papel nisso. Uma vez o Ângelo Bucci me colocou uma questão e ele falou assim, sem você, quer dizer, eu acho que entendo, sem nós, do desenvolvimento imobiliário, nada disso seria possível, né? Eu acho que a arquitetura não é teórica e não fica no papel, né? Por outro lado, você colocou uma coisa bem, a construção também não é só tijolo e caixa de sapato. Não são só caixinhas unânimes. Por outro lado, é um pouco intangível, né, Gustavo? Uhum. De um lado, o mercado, infelizmente, só consegue apreciar o valor do metro quadrado na hora da compra, tá? Tá percebendo que qualidade de vida é importante, mas ainda não consegue traduzir essa qualidade de vida em termos da percepção do projeto e do conceito que está sendo colocado, né? A gente se esforça muito em diferenciar e conseguir colocar esse conceito em cada projeto. Eu acho que trazer o humano, relacionamento, SKR coloca uma frase que é criatividade, quer dizer, é como se fosse um fim, né? Eu acho que interação e convivência como meio de estímulo à criatividade. E criatividade é viver, é deixar a água fluir, né? E isso é possível através de uma boa arquitetura, de um bom desenho, de um conceito, em que você, com ela, está mudando o jeito das pessoas conviverem, né? E tornando o produto delas, o trabalho, a vida, o dia a dia, o descanso, quer dizer, holisticamente falando, melhor, né? Uhum. Isso é claro e é percebido em nossos projetos. Nossos edifícios são percebidos com o entorno, né? Sim. Com a classe que ele é colocado. São projetos que se distinguem pela qualidade do material, alegram o verde, a integração da rua, do urbano com as partes semipúblicas, depois a parte privada, mas criando gradações, não isolando os empreendimentos da rua, estimulando Isso esse custa convívio mais com a dinheiro, região. Silvio?
Porque uma das conversas que eu tenho com arquitetos é que eles falam assim, pô, os incubadores acham que fica caro, que Eu nós acho que somos custa, malucos. eu acho que Custa? custa. Infelizmente não é remunerado de volta, tá? Custa um pouco mais, mas acho que o nosso esforço, e tem sido hoje esse o esforço, de tentar diminuir essa distância. Ele pode custar muito menos, o conceito em si não custa mais, Uhum. né? Mas o trabalho de desenvolver, de pensar, custa. De você não chegar com uma solução imediata, responder, entregar um projeto, não pensar o suficiente. Infelizmente, às vezes a gente não tem tempo. E, Né? e o O próprio empreendimento, o mercado, existe que você acelere esse lance processo logo. criativo. E o processo criativo demanda tempo. E Uhum. tempo é dinheiro. Né? E depois as escolhas dos materiais adequados, do mobiliário. Às vezes pode custar um pouco mais. Eu acho que ele custa mais na essência do trabalho humano que requer para você poder desenvolver ele e não entregar um projeto assim Entendi. de E o sopetão. consumidor? O consumidor consegue identificar esses diferenciais? Ainda quando ele compra na planta, ali no conceito? Ou isso é algo que, por exemplo, a gente tem pessoas que fazem casas de loteamento, né? Casas maiores aí, de alto padrão, que tem energia fotovoltaica, cisterna, etc. E o que alguns me dizem, olha, a gente acaba entregando sem isso aí, porque o consumidor acha legal ser isso tudo, mas na hora de pagar a conta, não paga essa conta. Exatamente. Você percebe a Eu mesma acho que coisa? esse tipo de coisa acontece, né? A gente tem que ter cuidado também e também não tá vendendo só marketing, né? Eu acho que a gente tem que tá entregando o que a gente promete, às vezes infraestrutura para a pessoa poder colocar esses materiais, colocar essa tecnologia, mas infelizmente, quer dizer, nós estamos num país, quer dizer, a gente ganha em real, não ganha em dólar, não ganha em pounds, que nem a gente estava falando, Uhum, né? E muito do que a gente tem aqui está dolarizado. Então, é um mercado que hoje estamos vivendo um momento difícil, com taxas de juros altíssimas. A gente tem observado nos últimos 2 ou 3 anos o aumento do custo da construção civil, principalmente nas grandes cidades, acima dos índices de reajuste. Então, estamos vivendo um momento, em termos de mercado imobiliário, para as empresas de desenvolvimento, muito difícil. Muito difícil. A gente luta para tentar e conseguir entregar a qualidade, mas estamos num momento difícil em que o próprio cliente, quer dizer, eu trabalho hoje no que se chama com pessoas com faixas mais altas de renda, a pessoa, de certa forma, está empregada, está residindo num lugar bom, está com alguma renda aplicada, então o tempo de decisão da compra também se estende. E isso onera. Nós que uhum. temos que ter um giro no mercado bem mais rápido, né? Nos onera muito. Por outro lado, a gente tem percebido, né, que o público tem percebido o diferencial de qualidade de serviço Uhum. nos nossos produtos, né? E isso cria uma escassez. Não é todo mundo que está produzindo com essa cabeça. E eu estou muito orgulhoso de estar sendo percebido com o nosso produto no mercado de maneira diferenciada. Muito importante tudo isso que você está falando com relação ao mercado, e eu quero explorar isso aí, falar dessa parte também de serviços e diferenciais. Daqui a pouco eu acho que é um tema bem importante. Mas antes disso, eu queria voltar um pouco para dois aspectos que eu percebi muito claro na sua fala inicial, que é a sua preocupação com a arquitetura, com essa experiência, com essa relação do ferramental imobiliário com as relações humanas, mas também a parte de inovação e tecnologia. O que você tem trabalhado internamente no que diz respeito à inovação, tecnologia dentro da SKR? Eh, Nós desenvolvemos para aproximar, quer dizer, volta um pouco até, quando a gente lançou o Nomad, há 9 anos atrás, já, a gente queria aproximar o que é hospitalidade da residência. Eu acho que esse que é a mudança que vem ocorrendo nos últimos anos. Quando a gente vai para fora, a gente se sente bem de sentar em lounge, no térreo, ter Uhum, alguns serviços. A gente se sente bem nesses hotéis. E quando a gente, às vezes, está em hotéis que tem muito cara de hotel, a gente quer sentar em lugares mais íntimos, gostosos, com uma boa textura, num bom ambiente e se sentir em casa. uhum.
né? Eu acho que é essa proximidade que está acontecendo. Eu acho que o residencial está disponibilizando serviços de hospitalidade para que a gente possa se sentir com serviços nessa área, receber amigos na parte de baixo do edifício, nas áreas comuns. Para isso, a gente desenvolveu um aplicativo, hoje é o app, dentro da SKR. A gente desenvolveu uma área de hospitalidade que hoje a gente chama de Skin, que se preocupa em estabelecer um vínculo entre serviços nos nossos residenciais, né, e atender para uma vida após a entrega do imóvel. Isso, imóveis que foram vendidos ou que estão no portfólio de vocês? Imóveis vendidos. A gente está oferecendo serviços de gestão de condomínio. Hoje em dia nós estamos com empreendimentos com 200, 300, 400 unidades, às vezes menores, né, que se prestam a locação e residência. Então, como conviver com tudo isso? Como facilitar a vida do investidor, né, que disponibiliza esse imóvel para locação, né, e ele aluga. Mas como garantir que o seu próprio inquilino, tá certo, vai ter os serviços que foram prometidos no lançamento? Entendi. Tem muita entrega que prometeu um monte de coisa e sai fora. Eu acho que a SKR tem uma responsabilidade. Se a gente fala que o edifício vai trabalhar de um certo jeito, a gente tem uma concierge que deve funcionar naquele modelo, deve ter os serviços que foram oferecidos acontecendo do jeito que a gente imaginou, a interação entre os ambientes. A gente se preocupa tanto com isso. Em áreas comuns de lounge, colocar um grab and go, uma área de mini mercado, poder conversar, reservar áreas dentro do seu empreendimento, através de um aplicativo, ter com quem falar, tem um gestor local, um community manager, que a gente chama, um gestor condominial, né? Que não é um síndico, é uma pessoa que está lá para garantir a manutenção do prédio, fazer funcionar. Isso é muito importante quando você tem um prédio de 200, 300 apartamentos funcionando, né? Em que as pessoas usam a área de coworking que foi projetada com mobiliário adequado, com uma sala que nem essa de podcast, porque ela hoje deixa de sair, às vezes, do próprio empreendimento e passa a viver e trabalhar lá dentro. Sabe, eu acho que essa coisa de a gente trabalhar remoto, hoje você ter essa possibilidade na tua comunidade, no teu edifício, de poder estar usando essa infraestrutura que foi projetada para isso é muito importante. E não é só colocar dentro de um quadradinho sala de podcast, coworking, que é o que a maioria das pessoas faz, é pegar e trabalhar junto com os arquitetos para ter a exclusividade de umas áreas, interação entre outras, atenção aos detalhes, ao mobiliário. Isso é super importante. A gente vê que o valor final da locação, se você tem uma boa academia, né, você vê as pessoas usando aquela academia e não tendo que pagar para estar fora. Se elas usam 2 ou 3 dias por semana o trabalho, elas não precisam ir no WeWork para trabalhar num outro lugar para poder usar escritório. E o que a gente está vendo muito de mudança nas áreas, nos escritórios, também são áreas de lazer ou áreas de convivência dentro de áreas corporativas para absorver, quer dizer, pessoas que vão para o escritório para fazer pequenas reuniões, para interagir. Porque para reuniões com virtuais, você não precisaria, teoricamente, ir para o escritório. Verdade. Mas a produtividade, o pessoal está discutindo muito, quer dizer, uma volta aos escritórios, para que haja interação, quer dizer, essa troca de ideias, esse encontro no corredor, que tem que ser um corredor gostoso, não pode ser um corredor branco, frio, porque é na troca do corredor que acontecem os melhores encontros, as melhores ideias, a melhor criatividade, né? É nesse cafezinho daqui que a gente toma no corredor batendo papo, que a gente fala assim, puxa, como eu gosto de trabalhar com aquele cara. Isso cria cultura e cria vínculos. Isso é cultura. Quando você fala desse mercado residencial, de serviços, etc., eu acho que está muito em linha com o que a gente vê lá fora, né? Fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, pelo menos, o Build to Rent, que é o desenvolvedor que vai fazer aquele prédio, vai segurar esse portfólio e vai trabalhar com aluguel, é uma realidade. Enfim, grandes fundos como Blackstone, você pega a própria Greystar, que agora está no Brasil, mas lá fora tem quase 1 milhão de imóveis sob gestão. É uma realidade, e no Brasil
talvez pelos juros muito altos, etc., ainda é um pouco difícil, mas já começam alguns movimentos bem relevantes com relação a isso. E acho que aquelas pessoas que saírem à frente já pensando nesses serviços, já no build to sell, como é o seu caso, talvez estejam já pensando para esse futuro do multifamily no Brasil. É algo que te passa a cabeça ou você acha que é uma coisa tão remota que não vale nem a pena pensar nisso ainda? Nós temos um empreendimento entregue, que é o Aira Rebouças, Uhum. em Pinheiros, com 220 unidades. Estamos entregando agora o Minerva Aira Perdizes, né? E estamos em construção perto na Vila Madalena, também com uma torre de 40 andares, com unidades todas multifamily junto com a Greystar, que é o CPPIB, né? Focados naquele momento de juros baixos no mercado para rental, né? São 3 empreendimentos multifamily, né? Monoproprietários, de um grupo de investidores, e que estamos desenvolvendo esse conceito. Infelizmente, quer dizer, por todo um contexto nacional, econômico, está sendo um pouco postergada essa tendência, mas eu acredito demais nessa mudança. Eu acho que a globalização, apesar de tanta reação que está ocorrendo agora, ela está acontecendo. Cada vez mais nossos filhos, o mundo, quer dizer, as pessoas viajam, vão e voltam, trabalham lá, voltam. Eu acho que o Brasil e as grandes capitais de São Paulo estão um pouco fora de uma tendência maior que já ocorreu e vem ocorrendo cada vez mais, que é a do rental, que é da locação dos imóveis temporário, cada vez mais pertencente a grupos, né? E como objeto de investimento, de family office e que aqui no Brasil está muito forte, sempre foi muito forte o desejo de você ter imóvel como uma complementação da sua renda. Sim. Eu acho que o aluguel de imóvel tá na essência do paulistano, né? E eu acho que isso daqui está mudando e profissionalizando um pouco mais, Uhum. através da estruturação de imóveis voltados à locação. Quer dizer, é muito mais legal você estar num prédio que já foi preparado para ter locação ou moradia. Quer dizer, não precisa excluir, não é? Ou morar por muito tempo ou locação. Eu acho que os edifícios hoje são mistos, do que em prédios que foram concebidos só para residências familiares, em que você alugar, você não tem uma infraestrutura, não tem quem falar, não tem um zelador, entra e sai, não tem áreas de vivência, né, que complementam e te ajudam a se estabelecer numa cidade nova. Mergulhando um pouco nesse processo de transformação, que eu imaginando se a gente tiver uma queda de juros, um ciclo um pouco mais longo de juros baixos, somado a um aluguel que Eu por acredito que conta retorna. retorna, né? Até porque Retorna. a demanda pelo aluguel de um apartamento de 2 dormitórios, 3 dormitórios está subindo muito. Mesmo com esse aumento de juros, o que a gente está vendo hoje, a gente está vendo que a demanda e a busca por apartamentos de aluguel, nós tivemos aí, em 60, 90 dias, nós tivemos 100% de ocupação no Aira Pinheiros. Os números do valor de aluguel residencial estão se equiparando ao aluguel comercial Uhum. em boas regiões. Eu acho que está faltando, são bons projetos mesmo, em boas localizações, que, poxa, eu acho que nós temos uma população de jovens que não está apegada, quer dizer, antigamente falar que hoje ela não está apegada aos carros, né? Ela pode pegar um Uber, ela pega um carro, ela aluga, ela tem outras alternativas. Eu tenho um filho morando fora, não tem carro. Quando precisa viajar fim de semana, ele aluga. Para ir para cá e para lá, vai de metrô ou de trem, ou de Uber, né? Uhum. Quer dizer, esse tipo de coisa já está acontecendo na cidade de São Paulo. Eu acho que o apego também da nova geração, tanto pela mudança de hábito, porque o jovem viaja, trabalha fora, volta, como pela dificuldade. Os valores dos imóveis nas grandes cidades subiram muito, de uma maneira geral. Em São Paulo também. Quer dizer, o acesso à moradia ou à possibilidade de comprar, nesse momento de vida, aquele jovem dos 25 aos 30, 35 anos, tem ficado mais difícil, né? E ele tem que fazer um plano, talvez, na hora que ele quer ter um imóvel para uso próprio para a família, um pouquinho mais para frente. Uhum. Então, aqueles imóveis de 1, 2 e até 3 dormitórios de aluguel está acontecendo, as pessoas estão vendo uma vantagem também, poder estar mudando, poder estar
usufruindo de experiências diferentes, em áreas diferentes, antes de tomar uma decisão de mudança de vida. Porque, como eu te falei, né, eu acho que arquitetura e uso, quer dizer, que legal. Eu acho que a palavra, Gustavo, é experiência, né? Eu acho que nós estamos num mundo, né, que, através da arquitetura, através do viver, está buscando novas experiências. Uhum. E você poder estar experimentando viver em Pinheiros ou Moema, em outra cidade, trabalhar cá e lá, é o que essa dinâmica está acontecendo, né? E você, num mesmo edifício, ter vários, não ter um apartamento só de 4 dormitórios num prédio que só tem 4 dormitórios, poder estar entrando numa comunidade, Uhum. num condomínio, em que você entra pela opção que você tem para estar em um dormitório, mas não quer sair dali, né? Aí você começou a namorar, poder alugar um 2, né? Uhum. Uhum. Poder ficar mais um tempo por ali antes de fazer uma terceira mudança. Eu Interessante. acho que esse tipo de coisa é uma perspectiva nova de toda essa sociedade. Eu acho que nós, com tecnologia e inovação, né, e projeto, podemos antecipar essa mudança e fazer o quê? Flexibilizar e criar experiências novas para a vida dessas pessoas. E isso tem acontecido, a gente tem percebido como as pessoas têm curtido e morar dentro dos nossos empreendimentos. Uma coisa que eu também tenho feito isso não é só para o multifamily, Gustavo. Eu acho que a gente pode trazer esse tipo de vivência para edifícios residenciais, em que você vende para um proprietário final, não necessariamente pode ou não criar a possibilidade de aluguel, né? Mas trazer isso para um residencial normal, mesmo família. Trazer mais serviços, trazer essa flexibilidade, criar experiências, né? Uhum. Poder... Uma das coisas que me chamava muito a atenção, que a gente tinha que mudar, é como as pessoas eram sozinhas nos empreendimentos. Ainda são em alguns, né? Não se conversam, aquela coisa de elevador, sobe, só se encontra no elevador. Eu acho que as pessoas gostam de viver e de ter a possibilidade de estar mais próximas umas das As pessoas outras. são cada vez mais isoladas pelas questões tecnológicas, etc. E eu acho que talvez aí vem o imobiliário forçar, às vezes, de alguma forma, até Inovar. inovar, estar junto, né? A gente está esquecendo muito isso, especialmente a geração nova. É uma geração. Eu sou da época que eu conheci a minha esposa numa festa, conversando, não Isso. tinha aplicativo, nunca entrei num Tinder, não sei o que que é isso. É complicado. Hoje em dia, a geração nova. E aí eu acho que o imobiliário, e eu vejo muito. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Carlos Ratti, que é um belíssimo arquiteto, e ele contava isso, que ele tenta desenhar os fluxos dentro dos escritórios para que as pessoas passem umas pelas outras, para que estimule que o cara saia da posição A, mas ele consiga pensar o ciclo dele de relacionamento de maneira mais ampla. Veja bem, a arquitetura forjando relações humanas. Olha que fantástico Não isso. é? E lugares que você às vezes está dentro do empreendimento, um pouco fora, podendo olhar o movimento da rua. A gente entra aqui no Aira, em Pinheiros, e você entra, tem um pé direito duplo, tem uma recepção, de repente tem um lounge contíguo, mas não tem uma parede, tem umas prateleiras que separam uma área da outra, e tem um pé direito duplo, você olha, tem um vidrão da academia, né? A academia dá para dentro, olhando o hall de recepção, o movimento que está acontecendo lá, e para a rua. É. Então, esse tipo de coisa, ver pessoas passarem, ver vida, te convida, ver que alguém chegou. Tem alguém O cara, treinando ali em cima na e quem esteira. está entrando está vendo a esteira, nossa, eu quero ir para Preciso lá, ir lá. te estimula. Esse tipo de coisa te estimula a fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que essa coisa do projeto, do empreendimento que só faz um checklist, quadradinhos, a brinquedoteca ali, são vazias, são só para aquele momento, mas não completam. Eu acho que a preocupação no projeto, saber que uma empresa tem a preocupação com o projeto, com a vida, faz a diferença. A gente faz... Eu nunca gostei do nome brinquedoteca, né? Eu acho que, mas no final, o que a gente acaba criando são espaços lúdicos, né? Integrados com uma área externa, com verde,
com 2 ou 3 árvores frutíferas, um ou outro brinquedo de criança, mas às vezes perto de ali do outro lado você passa por uma área, mas você consegue vislumbrar uma academia, porque Uhum. um pai pode estar na academia, Uhum. atrás tem uma área de lounge, que alguém pode estar ou trabalhando ou batendo um papo, e comendo, tomando algum refrigerante, mas sabe que a criança está ali, você cria uma coisa de um clube, mais uma interação, né? Isso não custa mais caro, isso custa mais empenho intelectual para se fazer. Perfeito, E esse é o ponto. E eu, perfeito. eu, eu brinco que às vezes a gente pensa que isso só existe para um empreendimento de alto padrão. Eu tenho conversado com Alto empreendedores, padrão é qualidade de vida, não mas, é material caro. mas mesmo para Minha Casa Minha Vida, você sabe que eu tenho visto alguns projetos excelentes que Que de legal. fato gastam energia em entregar e com criatividade. Não necessariamente é tão mais caro, vai impactar o VGV de uma maneira louca, mas que acelera o processo de venda. Então, sem pensar no comercial, Trazer cor, exato. trazer verde, fazer um Não fazer uma layout. caixa Isso, creme não ali, colocar uma casa de frente para outra, às vezes dá um pequeno ângulo que te dá uma um privacidade, charme, alguma um coisa. charme. Isso que você chama de charme se chama privacidade, respeito, né? É uma coisa que fala assim, Qualidade poxa, de vida. é um detalhe, qualidade de vida. Isso daí é um pouco de... A gente dá um pouco do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa generosidade, para olhar e falar assim, como é que eu, que posso eventualmente estar morando ali, ia me sentir se eu tivesse nessa condição ou querendo... Como é que seria a minha vida ali? Né? Acho que a gente tem que se colocar. E eu acho que eu sempre me coloco, e peço para todo mundo da minha equipe se colocar como se estivesse vivendo Você vai e morar usando, nesse lugar. Você moraria morando ali? naquele lugar. É isso. Exatamente. Isso É daí isso. faz toda a diferença. E E infelizmente, quer dizer, por força, difícil culpar, né? Mas o mercado está sendo muito desafiador, do ponto de vista de números, de é isso que eu custos. ia falar. E Eu a acho que gente não percebe. E a culpa, não é que para apontar dedo para os incorporadores que não fazem isso, não, porque ao é tão contrário. complexo hoje em dia, acho que especialmente no cenário atual, o que eu sei é que, o que eu sinto, que eu vejo com naturalidade, é a dificuldade dos desenvolvedores sobreviver com uma taxa de juros dessa. Exato. Quer É, dizer, é muito está complexo. aqui, Tá todo mundo está com a aqui. água batendo no nariz. Eu acho que eu tenho olhado o empreendimentos, quem está fazendo entregas hoje com qualidade, com projeto, sabe, são heróis, sabe, no sentido de que Verdade. não tem que apontar dedo e Isso falar aí. assim, o mercado. Eu acho que muita gente fala assim, o mercado faz isso, o mercado faz... Como se... O mercado está tentando sobreviver. Tem muita gente bacana. Assim como tem muito arquiteto bacana que hoje está trabalhando com o mercado e está percebendo essa dinâmica, aprendendo essa dinâmica para poder contribuir. Eu acho que aquela questão de polarizar, colocar o mercado Eles contra contra a eles. É. arquiteta, não constrói. Polarização não constrói. A gente tem que estar junto. Tá? Não tem dois lados. Acho que o nosso objetivo é atender ao cliente na experiência, na qualidade de vida, sabe? E tornar de verdade, não é ser... Não é filosofia, não é É só isso vã mesmo. filosofia. É Tornar aplicar esse isso. mundo um mundo melhor. E as pessoas vão se relacionar melhor se elas viverem melhor, se elas morarem melhor, se a gente puder trazer para cá um produto viável e de qualidade para que essa sociedade possa florescer. E tem um outro aspecto também que eu acho importante a gente dizer, que muitas vezes as pessoas, os consumidores, olham para os incorporadores, para os desenvolvedores como gananciosos, que os preços estão muito caros, etc. Eu acho que é importante a gente entender que os preços, que as dinâmicas do aluguel, etc., ela é regida pela lei da oferta e da procura. Se a oferta de aluguel ela tá pequena e a demanda está muito alta, o preço vai naturalmente, como em qualquer sistema Sem dúvida. capitalista, ele vai subir. Como que a gente combate isso? A gente combate isso melhorando a oferta. E o poder público tem uma grande responsabilidade em criar mecanismos de agilidade, de facilitar, de ser mais pró-business, que eu acho que isso falta muito aqui no Brasil. Eu rodo diversos países, olha, tudo bem, o México é desafiador, a Índia tem seus desafios, mas quando eu olho para o Brasil, para o incorporador aqui, eu tenho muitos amigos incorporadores, eu falo, por que você não incorpora, Gustavo? Você conhece tanta gente, essa é a sua capital? Eu falo, porque eu não tenho estômago. Eu sou sincero, eu não tenho Hoje nós estômago. estamos É muito complexo. Hoje nós estamos recebendo um decreto estabelecendo valores de venda para HIS, HMP, e não tenho nada contra programas que incentivem a habitação popular, mas da maneira que estão restringindo, quer dizer, eu acho que o mercado já estrangulado,
se utilizou de alguns benefícios para tentar sobreviver, viabilizar venda de imóveis para renda, para criar um mercado em que investidores possam ter renda, independente da classe social ao que o produto foi estabelecido, e, de novo, vem sendo estrangulado. Quer dizer, o uso dos benefícios que estavam sendo ofertados estavam ajudando a viabilizar outras unidades também dentro de um mercado maior. Eu acho que sempre que a gente entra com taxações exacerbadas, estabelecimento de valores máximos, regras muito fechadas, você acaba engessando cada vez mais o produto. Porque para vender nesse preço você tem que baixar a qualidade, seja de um HIS, seja Minha Casa Minha Vida, você precisa baixar a qualidade, você precisa reduzir o tamanho da unidade, e de alguma maneira você não está criando um incentivo de verdade, você está fazendo restrições. E no limite, a gente para de produzir, porque não faz sentido, né? Nem para o cliente, nem para a gente. Então, essa dinâmica que a gente não sabe para onde ir. Eu acho que precisamos de uma luz, né, que cai na mão que ilumine, né, os empreendedores, os órgãos públicos, a arquitetura, para que a gente possa sair desse processo de se autocoibir, né? E como é que a gente entra num ciclo um pouco mais generoso, né? De dar mais liberdade, mas ao mesmo tempo criar essa possibilidade. O que adianta dar um incentivo em áreas... Porque o que acontece é o seguinte, na hora que o incentivo veio, por exemplo, do HIS, em áreas centrais como Pinheiros, Jardins, toda essa região, o que aconteceu com o preço dos terrenos? Subiram. Então, quer dizer, para você conseguir manter dentro de uma faixa de preço o que vai ser produzido, você precisa baixar necessariamente o preço. Desde o começo. O tamanho da unidade e o custo dessa unidade. Quer dizer, a gente começa a entrar num processo, em vez de ser um processo virtuoso de crescimento e busca de qualidade, você começa a fazer uma inversão de redução, de queda da qualidade. Isso daí não contribui para nada. Acho que a gente está vivendo um momento difícil, mas eu acho que a tendência do mundo é de um mundo mais fluido, com pessoas vivendo em unidades. Realmente está havendo uma diminuição do tamanho das unidades, porque acho que as pessoas estão mais nômades. Eu acho que a convivência do residencial junto com serviços, ofertando aluguéis, no nosso caso, para médio e longo prazo. Eu acredito muito pouco no aluguel de curto prazo para tentar dar conta de renda. Quer dizer, eu acho que você acaba criando um efeito de mercado estranho, né? Quer dizer, eu acho que o hotel e o Flat? Não, Airbnb? O Airbnb, desculpa, o Airbnb, me lembrei do flat. A gente corre o risco de repensar o efeito flat, que ficou muito mal na nossa memória, a gente estava comentando agora antes da nossa reunião, e isso é perigoso. Eu acho que tem que ter, o mercado não pode se entregar para um efeito manada e buscar um resultado e sair fazendo uma produção desenfreada. Tem que tomar cuidado com o que produz, né? E para isso, quer dizer, eu acho que quando você tem imóveis em que você pode ou viver, tá certo? Ou fazer seu plano de vida para a tua família, que nem eu estou falando nos nossos primórdios. Ou, eventualmente, um segundo imóvel alugar, isso se compor dentro de uma malha social, de um jeito equilibrado, isso é bom. Isso é bom. Aí você equilibra a demanda com as demandas, seja de venda, seja de uso, as coisas se equilibram. Quando a coisa se desequilibra e muita imposição de fora, do ponto de vista de legislação e restrições, você acaba maquiando e isso é perverso para o mercado. Mas eu acho que a tendência é clara de mudança, de inovação, de globalização, apesar das mudanças sazonais. Eu acho que no médio e longo prazo a SKR tem ido nessa direção, tá certo? De manter qualidade num perfil alto, buscar unidades talvez mais fluidas, edifícios sempre com
várias tipologias de unidade 2, 3 e 4, ou estúdios 1 e 2, serviços sendo oferecidos, boa arquitetura, qualidade de vida, e pensar que, no fundo, assim como a arquitetura, assim como a arquitetura é demandada pelas mudanças que ocorrem sociais, a arquitetura também é fator de mudança e pode acelerar isso. Perfeito. Com qualidade, tecnologia e inovação. Perfeito. Silvio, que papo gostoso. A gente conseguiu falar de tanta coisa, né? Se deixasse, a gente ia mais Foi uma um tempão delícia aqui, mesmo. muito Eu acho que bom. hoje Foi revigorante para mim. Eu agradeço mesmo. Eu tenho certeza que quem está em casa foi muito bom estar com também vocês. gostou muito. Eu queria agradecer muito a Muito bom sua mesmo. presença. Foi muito bom mesmo. Espero que a gente possa continuar esses diálogos em outros momentos, porque eu acho que é esse tipo de conversa que provoca. A gente não está aqui com certezas absolutas, a gente está querendo provocar, trazer dúvidas, trazer questionamentos. Se a gente saiu daqui com alguém tendo alguma dúvida ou repensar alguma coisa, a gente atingiu o nosso E objetivo. nesse mundo de informação, nesse mundo digital, o teu papel é fundamental. Eu acho que a gente precisa estar aqui conversando, expondo, né, esses pontos de vista, mostrando que a gente está aqui por uma sociedade, querendo mudar para uma coisa bacana. E muito obrigado mesmo pelo trabalho que você está fazendo. Prazer, Silvio. Muito obrigado. Até a Obrigado. próxima. Obrigado. E para todo mundo que ficou até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que tem outros empreendedores que gostariam de assistir isso aqui também. Se inscreve no nosso canal e fique antenado que a gente sempre vai trazer aqui pessoas excepcionais para provocar você, para ter dúvidas e para repensar o mercado imobiliário.